Olá, salve, salve, meus queridos ouvintes. Está aqui mais um, ó. A nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Sejam bem-vindos. Abemos novo PGR. Em Sabatina, senador gay interpela Augusto Aras, aspas, o senhor reconhece a minha família como... família? Eu sou doente, senhor procurador? Fecha aspas. Um decreto presidencial confirmou a nomeação de Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República. Petinder, tudo sobre o novo aplicativo que promete juntar corações da esquerda. Será que dá certo isso? Vai dar match. Tamo aí na atividade na nossa página musical, um bate-papo com a rapaziada do Charlie Brown Jr. Eles vão tocar nesse sábado no Rock in Rio com direito à homenagem ao ex-vocalista da banda Chorão, morto em março de 2013. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá começando e você é nosso convidado especial. Vem com a gente, como disse, até às 11h30 seguimos por aqui. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Tudo bom, queridona? Tudo ótimo, Ed. O que temos aí, hein, pra nossa hash? Olha, hoje vocês participam aqui do Morning Show usando a hashtag Charlie Brown no Morning. Tem um monte de gente já relembrando aqui momentos de adolescência. Charlie Brown! Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Então você pode relembrar aí os seus momentos com o Charlie Brown, usar nossa hashtag, Pô, vou relembrar também hein? Vários, aliás. os outros assuntos aqui do Morning Show, hashtag Charlie Brown no Morning. Boa, aqui você interage também pelo nosso WhatsApp, que é o 11 931 17009. A enquete de hoje, olha, vai pegar carona na participação do ator Juca de Oliveira no Pânico ontem aqui na Jovem Pan. Olha só o que ele falou sobre a Lei Rouanet. Solta pra gente, Murilo. Estamos com o vídeo do Juca e ali. A despeito das razões pelas quais ela tenha sido criada sejam louváveis, ela foi um desastre para o teatro brasileiro. Foi péssimo. Foi péssimo. Não se dá dinheiro ao artista. O artista ganha o seu dinheiro. Essa é a razão pela qual ele avança. Isso que nós estamos fazendo agora é absolutamente correto. O que é? Nossa, escrevi uma peça. Será que eles gostam? Vamos reunir as pessoas? Aí, de repente, fazemos a leitura. Irene Ravassi, sei o que, Fúvio. Eu adorei, ótimo. Nossa, você quer fazer? Quer? De repente eu falo pro Taumaturgo, que é uma pessoa que eu amo, um super ator, e falo assim, você gostaria, manda uma peça aí, eu quero fazer. Aí o Fúvio Stefanini quer fazer, a Cláudia Mello quer fazer, o Bicudo quer fazer, a Melhorança se mata por fazer, ótimo. O Léo, quero dirigir. O que aconteceu? Todas essas pessoas foram estimuladas pelo desejo de produzir alguma coisa. Esse desejo de produzir alguma coisa, ele é irresistível, você avança. Você vai avançando. Qual é o projeto? A busca da perfeição. E se você se aproximar dela, você tem o resultado público, ele irá. E você terá a bilheteria para você pagar as suas contas, para você dar para sua mulher que está em casa esperando, para o seu filho que está precisando de um médico. Tem valor. O que aconteceu? É reciprocidade. Não tem bilheteria. Dão o dinheiro, a bilheteria não interessa. A bilheteria é irrisória. Então, como não há bilheteria, não há estímulo. Tá aí, olha, polêmica afirmação aí. O assunto é polêmico desde sempre, né? A Rouanet é uma lei que causa aí opiniões divergentes e inclusive muitas vezes é politizada, né? Essa questão da lei de fomento à arte e à cultura, a lei Rouanet. Olha, essa discussão não vamos entrar na polêmica hoje, vou passar para vocês que nos acompanham aqui. Eu queria a opinião pelo nosso WhatsApp, a gente viu um pouco do que falou o Juca Oliveira, ele falou também mais, falou que não é contra a questão dos patrocínios, as peças e as produções também podem ser alimentadas com o dinheiro, claro,
claro, da iniciativa privada, mas essa questão que ele coloca do trabalho e do esforço do artista para fazer a sua bilheteria, né? Que segundo a gente conferiu aí na fala dele, através da Lei Rouanet, pelo que entendi, haveria uma acomodação aí do artista, dos produtores, né, dos diretores, no sentido de fazer aquilo acontecer de fato e render boas bilheterias. E vejam, um nome como o Juca de Oliveira falando isso, né? Que é um nome grande da arte dramática brasileira, das artes cênicas no Brasil. Dê a sua opinião, 11 931 17 1009. No mais, você acompanha o Morning Show em imagens? O quê? Não tem o aplicativo da Jovem Pan ainda? Baixa o vermelhinho, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também pode acompanhar pelo nosso portal jp.com.br, tem a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube e também estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica contente e feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir aqui o noticiário, aqui no Morning Show. Vamos acionar aqui o nosso repórter especial para tretas envolvendo Paulo Guedes no Congresso, Vinícius Moura, rapaz. Fala, meu cara. A treta é com o Paulo Guedes, não é com o Neymar? A treta é com o Paulo Guedes. O Vini vai se especializando em personalidades da política, do esporte. Ô Vini, dessa vez aí a gente pode afirmar que não dá para convidar para o mesmo convescote Paulo Guedes e o deputado Glauber Braga. Vamos lá. Não dá. Mas olha, você tem razão, viu, Edgar? Toda vez que o Paulo Guedes vai a alguma comissão ali na Câmara dos Deputados, dá uma treta. Eu já programo meu dia, né? Reservo ali 2, 3 horas do meu dia, pego a pipoca para poder assistir a comissão, porque algum momento interessante vai ter. E dessa vez não foi diferente. Obviamente que as comissões da reforma da Previdência, Edgar, eram muito mais tensas. Ontem foi uma comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização, que tinha como objetivo ali discutir a verba disponível para o próximo ano, mas mesmo assim também teve um momento ali conturbado já no final da sessão. Na verdade, este momento ocasionou o final da sessão, quando o Paulo Guedes, ministro da Economia, foi interpelado pelo deputado Glauber Braga do PSOL. Bom, Paulo Guedes falava ali, né, sobre a importância das reformas que vêm sendo feitas. Agora vai vir aí a reforma tributária. Falava também deste avanço da recuperação, né, da economia brasileira, dizendo que ainda precisa enfrentar esse problema das despesas públicas. Falava também da importância do teto de gastos, que ele não quer abrir mão para que o Brasil não enfrente os mesmos problemas aí do passado. E aí o Glauber Braga, que é um dos autores aí do requerimento, Edgar, e você vai se lembrar que o Glauber Braga também foi o mesmo que fez aquela analogia entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e um juiz ladrão. E o Sérgio Moro, né, que é um cara um pouco mais calmo, acabou não respondendo no mesmo nível para o Glauber Braga. Mas o Paulo Guedes, a gente sabe que é um pouco diferente, tem uma personalidade um pouco mais forte, não leva desaforo para casa, e ele foi questionado pelo Glauber Braga, Edgar, sobre a diminuição de recursos na educação pública e sobre as dificuldades que as instituições federais estão passando aí para fecharem as contas, né? E o Glauber também perguntou sobre a veracidade de algumas matérias que saíram na imprensa aí, dizendo que o Paulo Guedes teve aí ganhos bilionários com seus negócios no setor da educação. O Paulo Guedes disse que só iria responder sobre as questões relacionadas à economia pública e não sobre as suas finanças pessoais. Vamos ver. Naturalmente, eu vou tratar de questões orçamentárias, as questões que ele queira fazer de cunho interrogativo a respeito das minhas finanças pessoais, eu acho que ele deve procurar outro fórum, porque eu já entreguei, quando eu entrei aqui, eu entreguei minha situação para o Comitê de Ética, está tudo lá, então eu escapo, saio dessa parte mais provocativa. Mas a minha pergunta agora, é se o senhor... Por favor, é minha vez de falar, por favor. É minha vez... Peraí, deputado Glauber, por favor. Não, Glauber, é minha vez de falar. Peraí, Vossa Excelência vai ter direito à réplica. Quando o senhor falou, eu fiquei quieto. E mais do que isso, não é nem réplica. Eu não estou aqui para conversar sobre minhas finanças pessoais.
Não há réplica. Desculpe, eu estou aqui para conversar sobre orçamentos públicos. Então, se ele quiser fazer alguma coisa a respeito disso, eu vou conversar depois em outro fórum. Eu estou aqui para falar de finanças. Eu quero ser respeitado. Você quer fazer política, quer ganhar voto, é com outro jeito, não é aqui. Então, o ministro Paulo Guedes acabou sendo aplaudido nesse momento. Ele até chegou a entrar um pouco na questão, Edgar, de antes dele ser ministro da Educação, ele tinha, de fato, algumas empresas ali relacionadas à educação privada, que hoje é tocado ali pela irmã dele, mas que eram negócios que ele atuava antes de ser ministro da Educação, e das quais ele tem orgulho, inclusive, porque ele fala que ajudou muita gente aí a entrar e a evoluir neste processo educacional. E depois ele também contestou uma afirmação do deputado Glauber Braga, porque o Glauber disse o seguinte: o senhor está falando aí sobre as dificuldades financeiras atuais do Brasil, né, que são decorrentes, que seriam decorrentes de governos anteriores, porém, durante o governo Lula, por exemplo, de 2003 a 2013, o Brasil apresentou um superávit primário, né, em todos esses anos. Só que o Paulo Guedes falou, de fato, o Lula, ele herdou esse superávit primário, manteve esse superávit primário, mas qual foi a herança que ele deixou depois? Como que ele entregou depois? E agora a gente recebeu esse rombo e está tentando consertar. Aí ele mostrou também este gráfico para o Glauber Braga, explicando essa situação, e aí o momento voltou a apresentar ali uma confusão entre os dois, a ponto do senador, né, que estava ali presidindo a sessão, ter que encerrar a comissão. Vamos ver. Nós estamos muito mal por causa do final da história que ele não contou. Ele contou só o início. O início é bonito, é o que nós estamos tentando fazer agora. Mas o senhor quebraram o Estado brasileiro. Com os fundos de deputado, pelo amor de Deus, não é possível, deputado. Não é? Quebraram o Estado brasileiro. Deputado Glauber, o ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem a obrigação. Que é isso, pelo amor de Deus? Está suspensa a reunião. Deixa o ministro falar, respeita, Glauber. Que brincadeira é essa? Faça a acusação num fórum privado e será processado. Faça. Vamos ver. Pois é, e aí então, como eu disse, o senador Marcelo Castro o presidente da comissão, acabou encerrando a sessão, e aí o Paulo Guedes, Edgar, que ficou inconformado aí com as falas do Glauber Braga, recebeu todo o consolo depois da deputada Joyce Hasselmann, que deu um efusivo abraço no ministro da Economia. A gente continua em Brasília, ainda falando de política. O assunto agora é a confirmação do nome de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República. Zé Maria Trindade, como é que foi essa batina ontem? Vamos aí para os pontos principais desse questionamento aí, né, em torno do nome de Augusto Aras para a PGR. Bom dia, Zé. Deu escrito, né, como se diz na gíria, sobre jogo do bicho. O Aras foi aprovado e já era esperado. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, foi o que estava previsto. O que dá um frio na espinha de alguns aqui no Congresso Nacional é o fato de Augusto Aras ser elogiado por presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e o senador Renan Calheiros. Todos eles derretendo de elogios ali ao Procurador-Geral da República, que toma posse hoje. Logo depois da aprovação no Senado Federal, ele foi ao Palácio da Alvorada, né, onde estava o presidente Jair Bolsonaro, segundo ele próprio, agradecer exatamente a indicação. Mas é que começa hoje a gestão Augusto Aras e é aí que a gente vai conhecê-lo. Porque durante esse processo, uma espécie de procura ao eleitor privilegiado, que são senadores, né? Ele falou para todo lado, fez um discurso prêt-à-porter, aquele discurso para cada setor. Ele criticou a Lava Jato para os eleitores que não gostam da Lava Jato, disse que a Lava Jato é uma atitude moderna e deve ser seguida para quem gosta da Lava Jato, e falou vários assuntos assim, todos dirigidos aos eleitores. Esse debate de ontem, essa sabatina, na verdade, ela foi até ensaiada, porque ele entrou numa reunião de líderes do Senado Federal e lá ele respondeu a todas as perguntas que os líderes dos partidos queriam fazer. E isso num fechado lá no gabinete do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Mas ontem foi aberta.
essas sabatinas servem para rasgar seda, como se diz aqui, ou seja, trocar elogios, porque, na verdade, a gestão do Procurador-Geral da República será independente porque ele ganha um mandato. Ninguém pode tirá-lo a partir de hoje, depois da posse. Houve ali momentos de debates sobre a Lava Jato, ele dizendo que faltou cabeça branca entre os procuradores da Lava Jato. Ele questiona muito, né, dizendo que vai no sentido do Gilmar Mendes, que é uma turma de garotos e tal, mas ao mesmo tempo ele diz que houve inovações quanto à forma, quanto à técnica de investigação, quanto à postura, né, do Ministério Público, mas revela ali que houve exageros. Esta é a posição dele com relação à Lava Jato. E também com relação à lista tríplice. Esta lista tríplice acabou dominando a Procuradoria-Geral da República nos últimos 16 anos. E a última representante desse grupo, a Raquel Dodge, ele fez lá durante a sabatina acusações graves, dizendo que no apagar das luzes, a ex-procuradora teria engessado a futura gestão com nomeações que não poderiam ser revistas e toda a burocracia da casa, e demitiu a cabeça pensante da Procuradoria-Geral. O que há, na verdade, é uma disputa de poder. Entre os procuradores é uma disputa muito grande. Alguns estão no limbo porque não combinam com o pessoal que mandou até agora. Então é uma postura nova na Procuradoria-Geral da República a partir de hoje, né? E a gente vai aguardar o que aconteceu. No ponto ali mais quente desta sabatina, ele foi cobrado pelo senador Contarato. O senador Contarato é gay assumido e, veja bem, derrotou Magno Malta lá no Espírito Santo. E aí ele questionou Augusto Aras sobre uma assinatura num documento dos chamados juristas evangélicos, né, que fala aí da cura gay. E lá mesmo ele disse que não acredita na cura gay e que teria assinado esse documento meio aqui por descuido. Esse foi o ponto mais questionado ali, o resto previsível. Sem ler, né, Zé? Deixa eu chamar para essa conversa o Fefito, para esse ponto que você traz na tua fala, Zé. Fefito é um ativista da causa LGBT, acho que tem a acrescentar nesse nosso debate. Você viu, acompanhou essa fala do senador? Eu acompanhei, na verdade, me senti muitíssimo bem representado pelo senador, porque o que ele fez foi basicamente falar o óbvio, mostrar que a gente é igual. É muito curioso que algumas pessoas assinam documentos em nome da família e se dizem defensoras da família, mas esquecem que outras pessoas também têm família e várias famílias precisam ser defendidas. O Fabiano Contarato é da Rede do Espírito Santo, ele é o primeiro senador homossexual assumido da história do país, aqui do Brasil, e ele questionou a assinatura de uma carta que foi proposta pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, conhecida como ANAJURE. Que é a Damares, né, à frente, exatamente, né, Fefito? Antes da gente ver o vídeo em que ele questiona isso, só para vocês terem noção do que tinha nessa carta, essa carta dizia coisas como: a instituição deve ser preservada como heterossexual e monogâmica, instituição familiar. Então, a minha instituição familiar é heterossexual e monogâmica. Sabe por quê? Eu nasci de um casal hétero e monogâmico. Olha que coisa louca. E sou gay. Respeitando seus direitos fundamentais e tudo mais. Esse é só o começo dessa carta, que é bem absurda e bem segregadora. Vamos ver o que é que o Fabiano Contarato teve a dizer ao Aras. Eu sou delegado de polícia há 27 anos. Eu sou professor de Direito há 20 e estou como senador da República. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais. Estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador? Não. Nós vivemos uma democracia. E o artigo 5º da Constituição Federal é claro. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sem distinção de raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, pessoa com deficiência. Aí. Pois é. Essa é uma pergunta que não tem como não calar fundo, não é mesmo? Porque, no fim das contas, todo mundo só quer ser feliz com sua própria família, do seu jeito. O Aras confessou, então, que
assinou o documento sem ler, o que pra mim é gravíssimo, porque afinal de contas a gente vai ter alguém na PGR que assina documento sem ler, e se ele assinou lendo é tão gravíssimo quanto pra mim. No fim das contas, ele diz que respeita a família e os filhos, que são tão iguais quanto os dele, e que não acredita na cura gay. Ele disse, inclusive, que a medicina já busca em várias áreas compreender a identidade de gênero, não só a partir do homem e da mulher, mas a partir do direito sagrado de cada cidadão escolher, na idade adequada, sua opção de gênero. Cura gay, eu não tenho nenhuma consideração de ordem científica, disse o Augusto Aras, que assinou uma carta a favor da cura gay. Isso dá uma boa noção pra gente de como a discussão não é nada aprofundada entre os nossos políticos, ela é basicamente uma assinatura em um papel para poder somar. O que é bom, na verdade, a gente saber disso, porque a gente tem que ficar mais atento. E é bom também que ele tenha vindo a público, porque agora na PGR, se ele toma alguma decisão que vá de encontro ao que ele falou, testemunhando aí, dando depoimento ao Senado, ele vai basicamente incorrer em crime de perjúrio. Então a gente tem que ficar bem atento. Eu gostaria, Edgar, justamente focar meu comentário nesse ponto específico da sabatina, trazido aí pelo Fefito. É um ponto muito delicado, então peço licença aí para me alongar, ainda bem que a gente tem até as 10h30 para debater isso. Esse momento em que o doutor Augusto Aras ele é interpelado pelo senador da rede, né, o senhor Fabiano Contarato, sobre a conceituação de família, conforme disposto, né, como trazido aqui pelo Zé Maria, pelo Fefito, num compromisso assinado pelo procurador com a AJURE, né, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Nesse documento, ao qual eu confesso eu não tive acesso, o conceito de família, ao que tudo indica, é definido a partir da união entre uma mulher e um homem, e isso excluiria da ideia de família todos aqueles núcleos formados a partir de uniões homoafetivas, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo, como é o caso da família do senador. Ao responder a interpelação do senador, o sabatinado ainda por cima confessou que assinou o documento sem ler, o que é um péssimo hábito, né, como a gente já criticou aqui, especialmente para quem tem que se debruçar sobre a letra fina da lei. Por isso, no meu tweet de mais cedo hoje, no @boletimcopola, né, que é a minha conta oficial, eu disse o seguinte, abre aspas, já tivemos deputados ludibriados assinando a CPI da Lava Jato. Agora, o novo PGR distraído não reconhece o teor do compromisso firmado com lideranças evangélicas. Assinar sem ler não exime ninguém de responsabilidade, nem de passar vergonha. Aliás, num parênteses pessoal, eu preciso agradecer aí publicamente as mais de 100 mil pessoas conectadas à minha conta oficial no Twitter em menos de 24 horas. É uma imensa honra e uma responsabilidade maior ainda. Muito obrigado. Mas voltando à polêmica, a gente tem que notar, tem que perceber a sofreguidão do procurador em ter o seu nome chancelado pela bancada evangélica, certo? Superando a sua perícia jurídica. Aliás, isso vai ao encontro do que falou o Zé Maria, né? Um discurso customizado, o discurso prêt-à-porter, eu adorei essa expressão. De qualquer forma, a gente tem aqui a ambição superando a retidão. E vamos ficar na torcida para que esse seja um caso isolado e não um signo de caráter. Existe um princípio no direito romano que certamente o procurador não ignora, que é o seguinte: ignorância legis neminem excusate. Portanto, a ignorar, desconhecer a lei não te excusa, né, não te desobriga de cumpri-la. E, por analogia, assinar um compromisso e depois alegar desconhecimento é um tremendo disparate e um caso muito, muito preocupante. Bom, falando sobre a pergunta, né, em síntese, o que o senador perguntou para o procurador é: uma família de núcleo homoafetivo não é uma família? E vejam a resposta do procurador, abre aspas, respeito quem tem casamento homoafetivo, como um contrato hoje assim entendido na via jurídica. E aqui eu chamo a atenção do ouvinte, essa resposta ela foi pertinente e cuidadosa na medida certa. Por quê? Hoje em dia a palavra casamento e união são usadas quase como sinônimo no direito civil de família e tem natureza mesmo contratual. A grande modernização no direito de família, ela vem por meio do Instituto da União Estável, hoje em dia isso é muito consagrado, que vem equiparar as relações formalizadas, portanto aquelas inscritas em cartório ou em matrimônio religioso, com as não formalizadas, certo? Com os casais ajuntados, amaziados, como se diz antigamente. Porque na prática, esse casal, mesmo sem a formalização, ele se comportava como um núcleo familiar, em divisão de tarefas, divisão de despesas, criação de filhos, apoio intelectual
intelectual, apoio emocional, relação afetiva, sexual e por aí vai. Conforme os costumes sociais foram avançando, a lei reconheceu um dado empírico da realidade. Pessoas do mesmo sexo não só se apaixonam, como também convivem num regime análogo ao da união estável. Por isso, pela via jurídica, portanto, jurisprudencial e judicial, não pelo Congresso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, reconheceram a equiparação dos direitos civis em favor dos casais homossexuais. Aqui a gente está falando, tá, de equivalência de direito patrimonial e de família. Por exemplo, regime de partilha de bens, pensões, herança e mesmo adoção no melhor interesse da criança, que certamente prefere ter pais do mesmo sexo a não ter pais. A essa nova relação jurídica de cunho homoafetivo, algumas pessoas chamam de casamento. Agora é a hora da gente retomar a fala diplomática do procurador. Abre aspas. Respeito quem tem casamento homoafetivo, como um contrato hoje assim entendido na via jurídica. Por que ele fala em contrato e por que ele fala em via jurídica? Porque ele sabe que a Constituição e o Código Civil, quando trata do casamento, fala especificamente na união entre homem e mulher. Portanto, na prática, todos os direitos estão garantidos aos casais homossexuais. Mas no direito civil e na Constituição positivados, há protagonismo para a união heterossexual monogâmica formalizada. Esse é o modelo ideal a partir do qual se expandem as outras formas de família. A união estável, a família monoparental e, finalmente, a união homoafetiva. E faz sentido dar protagonismo jurídico à família tradicional. Ela é fruto de milênios de evolução social, ela propicia uma experiência mais diversa para os filhos pela convivência com ambos os gêneros e viabiliza a perpetuação da espécie. Então, assim, eu creio que essa legislação atual, que está inscrita nos códigos e é fruto de uma construção da jurisprudência, ela é adequada e justa, porque ela respeita o direito dos homossexuais que decorrem, como bem destacou o senador, do princípio da isonomia, mas ela prestigia a família tradicional. Isso é tudo uma desculpa, no fim das contas, para continuar perpetuando a homofobia jurídica, institucionalizada ou estrutural nesse país. No final das contas, você que está aí preocupado com a perpetuação da espécie, não se preocupe. A espécie vai continuar sendo perpetuada por um monte de gente casada, solteira, por um monte de homem que abandona a família e cria outras famílias, por um monte de homem que não assume o próprio filho. A espécie vai continuar sendo perpetuada com um monte de criança na rua. Sabe por quê? Porque tem gente mais preocupada em fiscalizar as relações homossexuais do que em tirar a criança de lá. Ô Zé, pra gente finalizar esse papo dessa sabatina e que envolve o nome do Augusto Aras para a PGR, muitos críticos, analistas, inclusive aqui da casa, ouvindo o próprio Josias falando, o Bruno Garchagen, o próprio Constantino, essa questão do Augusto Aras na sabatina ali, falar para atender aos anseios dos senadores ali, né? E ter outras visões em outros momentos da sua trajetória política. Como é que você, um observador aí, Zé, contumaz dos corredores e dos trâmites da política em Brasília e da justiça, também, principalmente você que é um especialista, observa aí o que pode acontecer diante dessa visão, digamos, dicotômica, né, em cima do nome do Augusto Aras? Pois é, Edgar, é um livro aberto, viu? Eu não tenho nenhuma indicação de como será a gestão de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Olha, o Guimarães Rosa falava que viver é muito arriscoso, e ele assinou esse documento aí dos juristas evangélicos, que ele nem imaginava que seria indicado Procurador-Geral da República. E eu aprendi isso, que você tem que cuidar todos os dias da sua vida, porque ela reserva surpresas. Amanhã, qualquer um de nós pode estar disputando a presidência da República, né? Por que não? A vida pode levar a essa situação. Então, é preciso cuidar. E foi uma escorregada dele. Eu vou assinar isso aí, nunca ninguém vai me cobrar, eu nunca vou comprar PGR. Aí, de repente, caiu. Olha, o Augusto Nunes diz no Pingos dos Is, o seguinte, de que ele ouviu a Ellen Grace, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, uma frase que eu não me esqueço, de que no dia seguinte da indicação para o Supremo Tribunal Federal, o ministro está muito agradecido, né, ao indicador, que é o presidente da República. No dia seguinte, ele começa a entender que é vitalício.
e que é irremovível, ninguém pode tirá-lo, e que os salários continuam, ninguém pode mudar, aí ele se esquece dessa indicação e deste zelo, né? E começa a entrar ali na toga e se transforma em ministro do Supremo. É assim também a Procuradoria-Geral da República. Esse tema debatido aqui é muito importante, mas o Procurador-Geral da República cuida de outros assuntos também importantes, como processar o presidente da República, levar ao Supremo aí questões contra os senadores, deputados e tal. Então, assuntos muito importantes. E como o discurso dele foi muito disperso, não dá para imaginar. Agora, o que eu sei é que eu continuo defendendo a indicação do presidente da República, essa sabatina e aprovação do Senado, porque pode provocar, inclusive, isso, porque se deixar por conta de indicação dos próprios integrantes, cria casta, cria um grupo político ali no meio da Procuradoria-Geral, como criou esse grupo aí da lista tríplice. Então, ele chega agora e vai mudar tudo. Este é o sentido do país, este sentido é que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Então ele terá um grande desafio, terá armadilhas e terá várias dificuldades, porque a máquina pública na Procuradoria está sim dominada há 16 anos por esse grupo que ele quer desmontar. Valeu, Zé, obrigado pelas informações, pelo papo, bom trabalho aí em Brasília, meu camarada, abração. Muito bem, obrigado, bom dia. Vamos lá, fechando esse primeiro bloco do Morning Show. Paulinha, é uma notícia daquelas que a gente vai ficar mal com essa história, vai dar nó na garganta. A polícia encontrou ontem o corpo da jovem Mariana Baza, que estava desaparecida desde a manhã do dia anterior, né? Como é que é? O que aconteceu? Como é que foi esse caso, Paulinha? Conta pra gente. É um caso bem terrível que aconteceu com essa garota de 19 anos, ela estava desaparecida. E existia um suspeito, porque o que aconteceu com essa menina, Ed? Ela saiu da academia e percebeu que o pneu do carro dela estava murcho. E a partir daí começaram a acontecer os fatos que culminaram com a morte dela, né, Edgar? Então, o que se viu em algumas câmeras de segurança foi que ela parou o carro, olhou o pneu, tal, recebeu ali, conversou com uma pessoa, depois identificada como Rodrigo Pereira Alves, que entrou numa espécie de uma chácara ali, logo em frente de onde ela estava. Ela entra com o carro nessa chácara. Aí, cronologicamente, o que a gente tem também? Fotos que ela enviou para o namorado desse homem que estaria ajudando ela a trocar o pneu. E aí, ela desapareceu. Então, esse homem, que seria a última pessoa que teria visto, ficou como suspeito. E agora, depois de preso, o Rodrigo Pereira Alves, conhecido como Rodriguinho, de 33 anos, confessou ter matado a jovem a facadas e conduziu a polícia para a cova rasa, onde ele deixou o corpo dessa menina. É uma história horrorosa, a família completamente arrasada com toda essa situação. E uma questão levantada também, Edgar, porque esse homem, esse tal de Rodriguinho, ele estava preso há pouco menos de um mês. Ele passou 12 dos seus 33 anos no sistema prisional. Ele tinha passagem por furto, extorsão, tentativa de latrocínio contra um policial civil, estupro e outros delitos. Até no depoimento dele, ele chegou a dizer que tinha abusado sexualmente dela, parece que depois voltou atrás. Tudo isso, claro, que vai ser apurado, mas um caso bastante terrível desse homem que, né, usou da confiança de uma pessoa que precisava de uma ajuda para realmente cometer um crime bárbaro, que a gente sabe que, infelizmente, Edgar, não é um caso só que acontece aqui nesse Brasilzão, né? É verdade. Triste. Tem uma coisa que aconteceu nesse caso que pode servir de exemplo e ajuda para muita gente. Ela, quando estava falando com o namorado, fez uma foto do cara trocando pneu. Ao pedir ajuda de algum estranho, ao desconfiar de qualquer coisa, esteja você em um carro de aplicativo, na rua pedindo ajuda, faça o mesmo. Registre. Além de registre, mande para alguém, para qualquer amigo, para qualquer pessoa mais próxima. Isso, além de te proteger, vai ajudar a polícia a cuidar do caso alguma coisa bizarra aconteça em seguida. É lamentável. Agora 10 horas 35 minutos, horário de Brasília.
meus queridos espectadores, eles já estão entre nós. Agora vai, hein? Agora vai. Esse estúdio vira um auditório, sei lá, vira um estúdio de gravação, um palco de show. Tudo isso misturado. Estamos aqui com Marcão Brito, Heitor Gomes, Pinguim Ruas e Panda. Este é o Charlie Brown Jr. entre nós. Estamos aí na atividade mesmo. Olha só, sejam bem-vindos a esse programa de rádio. Muito bom ter vocês por aqui, hein? Boa, satisfação, Edgar. Muito bom, bom dia a todos. Eu quero. A gente vai ter bastante coisa a falar, a tocar aqui. Eles vão fazer músicas ao vivo. Você que é fã do Charlie Brown, você que tem amigos fãs do Charlie Brown Jr., chama a galera aí pra assistir a gente no YouTube. Chama a gente, porque tem chama os amigos que são fãs do Charlie Brown, porque tem som ao vivo. Logo mais eles vão estar no Rock in Rio, homenageando o ex-vocalista Chorão, morto em 2013. E, cara, eu quero saber como é que vai ser esse show. É um show de homenagem, né? Imagino que todos os hits do Charlie Brown, talvez os covers mais frequentes ali também no repertório da banda podem estar incluídos. O que vocês podem falar a respeito desse show que vai rolar no Rock in Rio, como eu disse aí, no próximo sábado? É verdade, Edgar. Pô, satisfação estar aqui com vocês. Esse show é super especial, em homenagem ao Chorão, ao Champignon também. A gente vai tocar por todos os momentos especiais da banda, né? Os hits, as músicas super conhecidas que a galera já espera que a gente toque. E também influências, né? Como o Suicidal Tennis, né? Bandas que influenciaram muito a nossa carreira, né? E realmente tem sido super especial, né? Tocar por aí, ter essa experiência. Tem, inclusive, o Chorão canta com a gente algumas músicas no PA, a gente toca. Como é que é feito isso? Dispara uma gravação ali? Exatamente, dispara uma gravação. Uma banda com a voz dele, é isso? Exatamente, a gente toca em cima da voz dele, o que traz uma experiência muito bacana para quem não teve oportunidade, né, de escutar a banda tocando, né, com a voz dele. Então, realmente é bem legal essa interação com o público, né? Bom, eu queria já ouvir uma palhinha aí, cara, de algo que vocês vão fazer aí. Vocês estavam ensaiando, eu saí ali para pegar um cafezinho no intervalo, vou confessar que eles estavam ali na salinha de espera ali do Morning Show, fazendo já um som, ensaiando algo ali. Não deu para saber muito bem o que era. Será que é essa que vai rolar agora ou não? Deixa eu fazer uma aqui, que a galera acho que conhece. Vamos lá, o que vocês vão mandar? Aqui tá. Vai lá. Heitor, qual vai ser? Tudo que ela gosta de escutar. Boa, vamos nessa. Olha lá. Essa é uma história de amargar. Conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar. Tudo que ela quer, o pai dela dá. Desde casa em Ubatuba, rapé no Guarujá, well. Fim de festa, olho pra ela sorri pra mim. Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado e telefone celular. Eu só tenho uma magrela e um AP no BNH. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Charlie Brown Jr. Aí, ó. A Clark tá aqui, ó, efusiva, aplaudindo vocês ali. Tem a Clark. Sensacional. Dá uma pila pra gente aqui, então. Ó, como é que veio a ideia? O Charlie Brown, cara, depois da tragédia, vocês passaram por um período conturbado ali, né? O Chorão, overdose de cocaína, depois o Champignon se suicidou depois de 6 meses. Cara, foi um baque na banda. Aí teve lá um momento em que vocês falaram, não, luto total, silêncio da banda, aí vocês começaram a ensaiar algumas coisas, inclusive pelo próprio filho do Chorão. O Alexandre queria prestar essa homenagem, retornou ao nome original, a banca, isso foi andando, quer dizer, como é que tá nesse momento hoje? Porque, por exemplo, o Thiago também, da formação original, não tá assim. Como é que vocês chegaram nessa formação para fazer essa homenagem? Então, essa homenagem, Edgar, na verdade, ela já aconteceu 2 vezes antes desse ano, né? A gente tocou em 2014, um show com vários convidados, tinha a galera do Racionais, Emicida, vários amigos, e com a formação todo mundo junto, né?
Tocamos em 2016 também no Espaço das Américas, fizemos a mesma coisa, foi um show incrível também, e sempre teve um pedido muito grande da parte dos fãs para que a gente levasse esse show para outras cidades, né? Então esse ano a gente está tendo essa oportunidade, né? Dessa forma especial de estar tocando as músicas com a voz do Chorão, algumas músicas, né, com a voz dele. E a gente achou que era um momento super oportuno para fazer isso, né? Porque o nosso disco é o Preço Curto, Prazo Longo, né? Que tem as músicas Zóio de Lula, Te Levaram, um disco emblemático, né? Para a banda, tá completando 20 anos também, né? Então a gente falou, pô, é um momento legal para fazer isso, né? Em memória aos caras, a própria história da banda, né? E os fãs? Os fãs acompanham, os fãs hoje estão mais velhos também, né? Sim. É legal. Porque tem aquela história, né, que o Chorão já falava, né, do Os fãs estão levando os filhos hoje, imagina. Exatamente, é Charlie Brown de pai para filho. Então, e é incrível que a gente percebe que a galera tá descobrindo a banda hoje. Quem não teve oportunidade naquela época de ir nos shows e tudo mais, tá descobrindo a banda hoje através do Spotify e das plataformas aí, né? Inclusive, o Charlie Brown, pra quem não sabe, acho que é a banda de rock brasileira mais ouvida no streaming, entendeu? Cara, eu ouvi isso pelo, acho que o Deezer, não sei se o Spotify, tudo, e internacionalmente também, né? Também. Da comunidade brasileira fora do Brasil, que acho que Sepultura, aí vem Charlie Brown. Exatamente. Então você vê, isso é incrível, né? Uma banda que na verdade acabou, né, em 2013, né? A gente está agora retornando com o show em memória, mas ainda tem um público muito forte, né? Que acompanha a banda, então é isso. Ô Panda, como é que é pra você substituir assim, né? Porque você tá nesse papel de vocalista, você não era da formação original aí da banda, e tem esse papel de substituir o Chorão, que era um cara muito marcante, né? Uma voz muito particular, uma personalidade muito forte. Como é que é pra você estar assumindo esse papel agora? Cara, acho que a primeira coisa é que o Chorão é insubstituível, né? Ele é um ícone, ele é um mestre. Então eu costumo dizer que eu só tô ali, eu tenho a sorte, eu sou um fã como todos os outros fãs que tem a sorte de hoje estar do outro lado da barricada ali, né? Então eu me considero só um intérprete bem humilde ali, um mestre de cerimônias, que tem a oportunidade de cantar músicas que fizeram parte da minha história, da minha vida, que me ajudaram em vários momentos. Então é uma alegria que, não dá pra descrever. É uma chance assim que, tipo, o cara lá de cima olhou e falou, vai ser você ali que vai homenagear o seu grande ídolo, e tá sendo uma puta experiência legal pra caramba estar com os caras aqui, que eu sempre via pela televisão, nos shows, e dividir o palco com os caras Também vi esses caras na televisão, viu? Não sei porquê, viu? Interagiu com eles. Aliás, tem os momentos memórias aqui, vamos ver se dá certo a gente soltar um negócio aí. Tem Fala, Fefito. Vocês sentem que tem confusão entre os fãs por causa dessa volta? Porque eu imagino que deva ter muito fã mais apaixonado pela formação original, que talvez torça o nariz, por exemplo, para alguma tentativa de comeback da banda, com outro vocalista, ou você acha que vocês sentem que tá todo mundo recebendo muito bem essa volta, assim? Porque acho que talvez tenha uma galera mais raiz, digamos, não sei se essa é a palavra. Puristas. Bom, eu entrei na banda em 2005, né? A banda já tinha uma baita história, né? Eu e o Pinguim, a gente entrou em 2005 e a gente soube bem o que é a gente lidar com os fãs mais xiitas, né? Aqueles fãs que realmente acompanharam o surgimento da banda, o começo da banda nos anos 90 ali. E a gente sempre aprendeu a respeitar muito, né? Todas as opiniões. E assim, acho que nem, né? Como a gente fala, né? Ninguém tem unanimidade, né? Assim, então a gente foi conquistando isso com o trabalho, com as músicas, gravando, trabalhando, né? Como sempre o Chorão fazia muito bem. Ela está sempre em estúdio, ensaiando, produzindo, compondo. E é assim que a gente foi mostrando realmente o valor de todos que passam pela banda, né? O que fizeram parte da história da banda. Então a gente, realmente, os fãs, eles... E assim, tem uma renovação também, sempre está tendo uma renovação. Inclusive agora, como o Marcão citou, né? Tem uma molecada nova que está conhecendo a banda que nunca foi em show. Uma molecada que às vezes conhece pelo pai ou conhece mesmo pelas redes sociais. Acaba, descobrindo um Charlie Brown e tal. E tem aqueles fãs mais antigos, que é aqueles que, às vezes acompanham de longe e tá sempre torcendo também para manutenção. Enfim, fica... Às vezes tem aqueles que se afastam um pouco, mas daqui a pouco entende o movimento, como está sendo levado a história, porque inicialmente, às vezes, a pessoa pode ter uma impressão, os caras estão querendo ter uma oportunidade em cima do nome da banda, e não é. A gente está aqui realmente porque a gente se dedicou, trabalhou, estudou. Rola isso, você acha, Heitor? Porque tem a história, né? Inclusive de vocês mesmos dizendo que Charlie Brown Jr. nunca vai existir sem o Chorão, né? E, no entanto, vocês estão aí prestando essa homenagem. Logo de cara, das primeiras coisas que vocês falaram era que um show homenagem ao Champion e ao Chorão, né? Tem isso? Tem bastante, porque a galera interpreta
de qualquer forma, às vezes, né? Então, por exemplo, quando a gente voltou com a turnê esse ano, teve bastante gente que viu com alguns olhos, assim, um pouco... uma situação diferente, né? Sei lá, como eu disse agora, às vezes por uma oportunidade e tal. Mas, na verdade, a gente está fazendo isso aqui de alma, né? A gente tem realmente muito valor dentro da história da banda. A gente faz parte da história, compusemos, gravamos discos, enfim. Fizemos todo o trabalho que tem que ser feito com uma banda, os dias de luto, os dias de glória, tudo que a gente passa. E então isso faz parte do nosso DNA. A gente leva isso com muito respeito e seriedade. Então, realmente se conquista com o tempo, com o trabalho, no passo a passo, mostrando realmente que a gente está aqui não com oba-oba, mas sim com homenagens, levando isso adiante, porque tem muita gente que admira e respeita e adora o legado do Charlie Brown, né? O que vocês atribuem a morte... Desculpa, Paulinha, vai você, depois eu vou na sequência. Eu ia falar que nesse sentido de tributo, de coisas que já foram feitas, se vocês pensam em fazer coisas novas, porque como você falou, esse processo de banda, tá todo mundo junto, você tem um repertório fixo, mas às vezes coisas novas começam a aparecer. Na verdade, a nossa intenção não é produzir um material novo, inédito do Charlie Brown nesse momento, né, meu? Porque o Charlie Brown, assim, a gente mantém ele guardado com todo o respeito da forma que ele foi feito e tudo mais, ali, sabe, com o Chorão, né? Então a gente está fazendo shows em forma de homenagem mesmo, né, meu? De celebração aos 20 anos do Preço Curto também, aos dois os nossos irmãos que não estão mais aqui, né? Então, talvez, de repente, um registro de um ao vivo, alguma coisa assim, é legal, claro que é legal, né? A gente está com os amigos, com convidados, né? Mas produzir um material novo, dar segmento, a gente sempre deixou claro que não era não é a nossa intenção, entendeu? Na verdade, né, meu? E assim, é o que o Heitor falou, o Charlie Brown é uma banda altamente passional, assim, mexe muito com a emoção das pessoas, né? Então é natural que quando você vai fazer alguma coisa assim, você tem todo tipo, ainda mais na era da internet, né, meu? Sim. Mas tem sido muito positivo, eu acho que o Charlie Brown, ele deixou um legado muito grande, assim, sabe, de discos e tudo mais, uma história muito bacana de fãs, porque as letras tinham aquela coisa muito forte, né, de motivacionais. Sim. E tudo mais. Então eu falo até que não é só uma banda, é uma missão, né? Porque vai além da música, né? Transcende, né? Exato. Posso fazer uma aqui? Pô, você tá na roda, você é do programa, hein? Chega junto eu achei sensacional que vocês já abriram com tudo que ela gosta de escutar. Foi assim que eu conheci o Charlie Brown. Eu tenho mil coisas para perguntar, né? Eu sou um entusiasta do rock. Eu lembro do DVD Na Estrada de vocês. Eu não uso sapato, cara. Aquela gravação é sensacional. A primeira pergunta é se tem alguma gig que foi marcante para vocês. Acho que naquela ocasião vocês estavam no estádio do Morumbi abrindo para o Linkin Park, que à época era a maior banda do mundo. Então eu tenho isso na minha cabeça, mas eu também queria perguntar, assim, numa nota mais pessoal, eu queria saber de vocês como era o Chorão no seu melhor. Porque a imagem que ele passava pra gente era de um cara que irradiava energia e entusiasmo. Então eu queria saber como era o Chorão no seu melhor e algum show que eventualmente marcou vocês. Legal. Bom, o Chorão era exatamente isso que você via dele ali, né? Era um cara extremamente verdadeiro, né? Quando ele tava bem, ele era um cara muito punk, assim, foda, cara, e por isso ele se tornou um artista, acho que tão original, né? Porque ele era muito verdadeiro, era o mesmo cara fora das câmeras, quando tava com a gente, quando tava no palco, né? Ele sempre foi sincero, teve uma opinião, falava diretamente com o público e teve várias gigs sensacionais. Essa que você lembrou aí foi uma realmente incrível, ali um show para 80 mil pessoas no Morumbi, a galera pulando do início ao fim. Nós tocamos no Rock in Rio também, em Lisboa. Foram shows, é difícil falar de um assim, que foi o mais legal, porque foram vários, né? Nossa, momentos incríveis, né? Da época também do VMA, que a gente, né? Putz, sabe? A gente teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos também, receber aqueles astronautas. Sim. Sentar do lado, tava Madonna ali, Snoop Dogg. Então imagina pra gente que veio de Santos, né? Uma banda que começou, o primeiro show da banda foi no aniversário do Chorão, né? Pra você ter uma ideia, né, cara? A gente tinha lá, sei lá, os amigos e tudo mais. Então, vários momentos a gente ficava trocando ideia e ele falava, pô, Marcão, imagina, a gente começou ali e tal, e olha onde a gente chegou. Então,
Passa um filme na cabeça, não tem como. Eu passo um filme na cabeça, cara. E vocês aqui também passam um filme na minha. E nesse momento memória, que eu até pedi pro Murilo separar ali pra gente, não foi um show pra milhões e milhares de pessoas, só talvez pra uma dúzia de pessoas, quando a gente tocou na garagem. Eu tinha uma garagem do Edgar na Casa da Praia da MTV. Era uma brincadeira ali que a gente fazia com as bandas que compareciam pra dar as entrevistas no verão, na Casa da Praia, né? Nesse momento legal, onde todos os VJs se reuniam num lugar só e recebíamos todas as bandas lá. O estúdio da MTV se transferia para as praias rodando o Brasil, e eu me lembro numa das edições da garagem a gente ter feito uma versão para uma música do NoFX, que é o Together on the Sun. Solta pra gente aí, Murilo, só um trechinho ali. Eu me lembro que eu cantei, acho que Purple Haze com vocês. Uma versão incrível, depois eu toquei baixo nessa daí. Era uma festa, olha, vamos ver um pouquinho, ó. Louco que eu tava vendo isso aí da minha casa, cara. Você tava vendo? Eu tava vendo da minha casa. Eu acompanhava muito isso, cara. Imaginar que um dia eu ia tocar ali, eu e Heitor, a gente tocar isso aí. Muito louco, cara. Não, foi massa, porque era onde a gente podia exercer ali, né, as facetas de entrevistador, de músico diletante, né, que gostava de se meter no meio das bandas. Fazer depois o Patola ali. Nossa, Patola. que saudade, Edgar. Olha lá, ó. Mandando bala nem aí com o que estava acontecendo lá fora. Foi um momento muito legal mesmo, e eu tive a oportunidade de conhecer o Chorão um pouco antes disso ainda, já como locutor, trabalhando em locução para publicidade. Eu conheci ele aqui no estúdio Voices do Curban, do Luciano Curban, onde ele era assistente de estúdio ali. A gente se conheceu assim em gravações. O Chorão, ele era o cara do estúdio que ia montar o tripé, preparar o microfone, limpar ali as coisas do estúdio, deixar preparado para a gravação. E eu já era um jovem locutor aqui chegando em São Paulo e tive a oportunidade de conhecê-lo ali. Depois fui revê-lo já como o vocalista do Charlie Brown Jr., já fazendo sucesso, tal. Então tem uma trajetória assim minha com o Chorão, assim, e ele sempre foi um figura muito passional, né? Ele tinha realmente essas alternâncias de humor, né? Talvez ali uma característica dos gênios ali, né? Para o que se propõe a fazer, né? Ele gostava de ir a fundo mesmo nas coisas mais corriqueiras da vida, né? Das relações ali mais cotidianas, mais prosaicas, tudo, e traduzia isso muito bem para uma geração. É muito legal. Eu queria fechar esse bloco aqui, a gente tem um tempinho, com mais uma palhinha. E qual vai ser? O que vocês vão fazer agora? Panda que vai escolher ou não? Pode ser. O Panda escolheu uma aqui também. Proibida, vamos lá. Vamos lá. Vamos de proibida pra mim. Então. Bora lá. Beleza? Então. Deixa eu baixar aqui pra pegar o... Relaxou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que eu não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome. Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, guerra. Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, guerra. Todo mundo com 15 anos de novo aí. Que prazer, viu? Infelizmente o nosso tempo acabou, mas quero lembrar que Charlie Brown Jr. vai estar tocando no palco do Rock in Rio no próximo sábado. Já tem horário de show ali, a ordem da sequência das bandas, vocês já sabem isso? A ordem não, mas acho que é 16h30 no palco Rock District. Boa, Pinguim. Valeu, garoto. Obrigado. Sábado, dia 28, Rock District.
Rock in Rio, Charlie Brown. É isso aí, obrigado aí, sorte pra vocês aí. Obrigado Bom ver você. vocês novamente, Obrigado, hein? muito bom te reencontrar depois de tanto tempo aí. Nossos encontros sempre foram, né, muito bons. Bom, como vimos aí, né? Pois é, legal demais. Valeu pelo espaço aqui. Tá, Valeu, pela Marcão. oportunidade. Valeu, obrigado a todos. Obrigado, Edgar, mais uma vez. É isso aí. Valeu, Edgar. Obrigado, Jovem Pan. Valeu, Charlie Brown Jr., sábado então, apresentação no Rock in Rio. Atenção, fãs, levem os filhinhos agora pra conhecer essa banda massa aí. Leve o cachorro, sua avó, sua tia. A gente só esqueceu aí, galera, acesse nossas redes sociais aí. Instagram, @Charlie Brown Jr. Oficial, Facebook também, facebook.com/Charlie Brown Jr. Oficial, também na atividade, é nóis. Agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Cara, passou um filme aqui, viu? Nossa. Na cabecinha. Mais um pouquinho eu já tava produzindo colágeno de novo. Saudades da adolescência. Caramba, o Paixão era essa o Chorão era essa intensidade toda mesmo, cara. Você sabe que o Chorão aqui nesse prédio, que é a Rádio Jovem Pan, ele tinha alguma coisa que ele vinha fazer aqui nesse prédio. Eu encontrei com ele umas 4, 5 vezes no elevador, Edgar. Sabe aquela última pessoa que entra, tipo... Sim. Era o Chorão. O que o Chorão tá fazendo aqui, né? Que privilégio pra vocês conhecerem o Chorão. Muito bom. Vamos lá, seguindo aqui no Morning Show, o assunto que o Vini tava doido pra comentar. Chegou o momento, Vini. Chegou o momento, meu camarada. É a nossa chance, né? Só que você pode baixar o facho aí, que você já é um cara casado, com um filho pequeno. É verdade, é verdade. Que é o seguinte, não vai dar pra você entrar no P-Tinder, não. Não vai. Olha, tanta coisa pra inventar, né, Edgar? Agora inventaram aí o P-Tinder, que obviamente você já associa ao nome deste aplicativo de relacionamentos, o Tinder. Então, o P-Tinder será aí para aproximar pessoas de esquerda, para encontros, para amizades e quem sabe também para relacionamentos amorosos, viu, Edgar? É o Lula livre e o amor livre. O amor livre também. Pois é, olha, esse aplicativo aí, que deve ser lançado ainda esse ano, primeiro pelo Instagram, né, que eles vão fazer ali alguns testes e depois vai ter o aplicativo direitinho. Ele foi elaborado pela Elika Takimoto, que é uma professora de física. Ela é bastante ativa também pelo Twitter, uma das principais influenciadores da esquerda aí pelo Twitter, e a advogada Maria Goretti Najimi. Aí eu até separei o tweet da Elika explicando um pouquinho, descrevendo um pouquinho do que vai ser este aplicativo, né? E ela diz: aqui não damos match, e sim marks. Não procuramos pela metade da laranja, porque isso é coisa do Queiroz. Aqui buscamos a metade da nossa estrela. No caso do PT, né? Estrela vermelha. Vamos promover encontros, festas e shows. Nos aguarde. Então, a Elika aí explicando um pouquinho de qual que é a intenção deste... A cara da Paulinha. Tô pensando no show, quem vai estar? Chico Buarque. Puta show, meu! O show vai ser bom nesse P-Tinder aí. Agora, você me pergunta, né, Edgar, e se a pessoa da direita quiser entrar no aplicativo... Um infiltrado. Não, porque às vezes quer conhecer uma pessoa que pensa diferente, né? Quer conhecer uma pessoa da esquerda, ela vai encontrar algumas dificuldades. Não é bom pro debate. Não, por sabe quê? por quê? Porque quando ela vai entrar no aplicativo, vai ter um questionário. Sei. Vai ter um questionário. Este questionário, por exemplo, passa por uma sabatina. uma sabatina. Tipo o quê, Vini? que o Augusto Aras passou ontem no Senado. Por exemplo. E aí vai ter perguntas tipo assim: você acredita na Terra plana? Se você responder que sim, é porque você já está associado a uma teoria do Olavo de Carvalho, por exemplo, e aí você já está banido, já não vai poder. Mas tem sempre a possibilidade da pessoa de direita que tá tentando se infiltrar mentir, né, gente? Não seria a primeira vez. Muito de perguntas assim, referentes à escrita do Olavo de Carvalho, terá neste questionário aí para que eles já façam essa filtragem. É verdade, Vini, que o PSDB enciumado criou o Frotinder? Olha, eu li pode isso criar. Desculpa, eu li isso. Pode criar. Nossa, mas o Frotinder, gente, você acha que tem o dado histórico do Frota? Acho que é muito mais avançado, é mais proibido. Aí já vale tudo, né? E aí, Edgar, o que acontece? Obviamente que o assunto viralizou nas redes sociais, virou trend topping e a galera começou a brincar com isso. Por exemplo, o João Lopes
já deu algumas sugestões de cantadas para o Petinder. Por exemplo, você chega, né, para sua parceira ali que você está tentando conquistar e diz: oi moça, você está linda, né, se referindo a Stalin. Aí o Marlos Apios entrou na brincadeira e disse: você está demais. Né, se referindo. Aí vai embora, né? As brincadeiras. O Gabriel Barreira, por exemplo, diz que em uma semana a esquerda brasileira obteve 2 de suas maiores vitórias na década: a vitória na Mega Sena e o Petinder, né? O perfil Jair Me Arrependi disse que é certeza que vai ter uma bio dizendo: Lula está preso, mas eu estou soltinho. Gente, aí, cada um a galera foi. O Danilo Gentili, por exemplo, o humorista Danilo Gentili já fez uma piada provocativa, né? Disse o seguinte: no Petinder, se você não encontrar o amor da sua vida, você encontra um parceiro de crime. Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde, olha lá, ó. Gente, ele pegou pesado com essa, hein? E aí eu peguei também, Edgar, do nosso conhecido aqui, colaborador. O Adrilão, que propôs uma reflexão sobre o caso. Ele disse: a melhor forma de conciliação das diferenças é a ordem não racional do desejo, que obriga ao diálogo, ao contato com o diferente. O Petinder quer ideologizar o afeto. Sem contraste, sem nuances, sem conflito, não há desejo. Apenas uma brochada estéril e monotemática a 2. E aí, hein? Ah, tá certo. Eu concordo. Eu acho que eu concordo com o Adriles. Tudo muito parecido também. Não dá certo, né, Edgar? Não, mas também eu acho que é muito perigoso, gente, falar em conflito e desejo, especialmente num tempo de relações abusivas. Não, peraí, mas Fefito, a gente tá brincando, Mas Fefito. brincadeira, mas já penso, gente, tô muito literal. Não exagera, Só peraí. que, gente, de verdade... A gente tá de chacota, Fefito. Eu entendi que você tá, não sei se ele tá. O que me deixa... Ele quem é o Adriles? Mas não dizem que os opostos se atraem, Fefito? Ai, Vini, eu acho que só funciona de brincadeira, tá tudo errado. Esse negócio de oposto se atrai, entendeu? Eu vejo mais gente brigando por causa de política do que se apaixonando por causa disso. Mas é muito chato esse negócio que Petinder. Mas quer ver uma bobagem que eu vou falar? Peraí, ó, é o seguinte, não tem lá a foto do casal que um tá com a camisa do Palmeiras, o outro tá com a camisa do Corinthians? Eu, por exemplo. As pessoas não gostam de tipo, divulgar essas diferenças. Fala assim, dá olha, pra se amar e divergir. olha, gente, futebol vai até aqui, não precisa se matar. Quero ver se um vai na arquibancada do outro. Mas é que política tem sido levada muito ao extremo. Levado a sério. Gente, é óbvio que é mesmo pra fazer piadas jocosas com o Petinder, enfim, mas é meio normal também que a gente queira se relacionar com pessoas que tenham valores parecidos com os nossos, sejam vocês de direita, seja de esquerda. Óbvio que pode acontecer o contrário também, mas é que hoje em dia tá todo mundo com tanto problema, tanto boleto pra pagar, você quer arranjar mais um? Eu não sei. Aí vai ficar aquela divisão por castas na sociedade, né? Todo mundo que tem afinidades fica junto. É aquela famosa bolha. Assim. Mas já é Vamos assim. alimentar a bolha no sexo também, nas relações amorosas? Ah, meu filho, quanto ao sexo, o importante é estar fazendo. Tem que ser livre. Se alguma coisa tem que ser livre, é sexo livre, vai, Edgar. Ué, você acha que o Lula... Pô, meu. Edi, você acha que o Lula no Petinder vai procurar por um relacionamento semi-aberto? Ai, meu Deus, Vini, faz um Twitter, vai. Chegou o tio. Apesar que ele tá namorando, né? Então, acho que já não é o caso, ele né? já não pode estar lá. Ah, é verdade. Vini trouxe um dado aqui, cara, passou batido tem isso aí uma na ocasião. aí, Agora tem uma namorada você aí. voltou, né? Trouxe Em essa menos história. de 24 horas, o Caio entrou no Twitter e no Petinder. Pois é. Bom, já pegando carona aí na reflexão do Adriles, eu acho que dá para fazer críticas negativas e positivas, né? Na negativa, né, pegando carona aí no que o Adriles falou, de fato, a ideologia, ela emoldura o pensamento. Né? Então, ela impõe limites ao pensar. Então, se você tem um aplicativo cujo denominador comum, né, das pessoas que participam dele é ideológico, você está o quê? Racionalizando a emoção, você está racionalizando a atração física, né? E condicionando o afeto, que é uma coisa elevada, né, que é uma coisa maior, a uma coisa menor. E mais limitado ainda, porque é um partido, né? Pois porque né? o pessoal do PSOL, do PCdoB não vai entrar no Petinder, não é a esquerda inteira, é sectário mesmo. Só tô brincando, é a esquerda, mas usa o nome do Petinder, Vini, é o PT. O nome é muito bom. Bom, isso é a crítica negativa, inspirada na reflexão, na boa reflexão do Adriles, que inclusive contraria a abertura aqui, né, da chamada, que falou Lula livre e amor preso, né? Preso por uma ideologia. Agora,
também pegando carona aí no que o Fefito falou, no que a Paulinha trouxe, a ideologia ela pode ser também um critério de afinidade, né? Isso daí é natural. E preferência política é reflexo de um sistema de crença. Portanto, quando você tem uma pessoa que tem afinidade política contigo, existe aí uma previsibilidade de comportamento no outro que traz estabilidade para o relacionamento. É assim que o Jordan Peterson, né, o psicólogo canadense, ele descreve as paixões políticas, e é por isso que existe essa distinção entre predileção política e preferência nos esportes. É muito mais fácil você ter um palmeirense e uma corintiana do que, vamos dizer assim, um reacionário e uma revolucionária juntas, né? Então fica aí essa como crítica positiva, mas eu achei a iniciativa bem humorada e democrática e legítima. Quero saber, Vini, você que trouxe o assunto, cara. Não vou entrar, né? Como é que você vai se comportar? Não, eu tô comprometido. Sussu está ouvindo o programa? Tô comprometido, inclusive eu sou um dos exemplos dos opostos, porque a senhora é fanática pelo Palmeiras, eu sou pelo Corinthians. Tá vendo aí, ó? Sem saber disso, então, eu dei um exemplo real na tua vida. Exatamente, mas quem quiser que seja feliz aí, né? Até porque, Edgar, você falou aí que é só pro PT, não, as donas do perfil, do aplicativo, elas falam que é para pessoas de esquerda. Até porque não é só para relacionamentos também, é para se encontrar, para ir em manifestação, por exemplo. Para ir em manifestação? Pra ir em Curitiba, lá, gritar manifestação ali. do Mas aí desejo. se é do PSOL não pode, o PSOL pode dar Marx com o PT, não sei, já temos dúvidas. Manu Dávila poderia estar... Pode, claro. Aliás, nossa, que sonho da match com o Manu Dávila. Já tem um participante interessado, que é o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Falou que tá na fila lá, já tá esperando. Viva o bom humor, hein, gente? Olha lá, 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. Chamou a Fernanda Montenegro de sórdida por ter posado para a capa da revista literária 451 como uma bruxa sendo queimada em uma fogueira de livros. Ele disse o seguinte: a foto da sórdida Fernanda Montenegro como bruxa sendo queimada em fogueira de livros, publicada hoje na capa de uma revista esquerdista, mostra muito bem a canalice abissal dessas pessoas. Muita gente, é óbvio, ficou chocado com esse tipo de comentário vindo de um diretor contra a primeira dama do nosso teatro, contra a maior atriz desse país, um comentário absolutamente dispensável vindo de alguém desaplaudido. Então, o Gilmar Mendes agora veio a público no Twitter e disse o seguinte: manifesto solidariedade a Fernanda Montenegro, sua produção artística é um dos maiores patrimônios da dramaturgia e do teatro nacionais, tá aí uma verdade. Os ataques à liberdade de expressão artística dirigidos à atriz são inaceitáveis em uma democracia aberta ao pluralismo cultural. Não foi só ele, toda a classe artística resolveu se manifestar a favor de Fernanda Montenegro, que nada mais fez além de posar para uma foto. Aí, o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões de São Paulo protocolou, segundo a coluna Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, uma ação judicial contra Roberto Alvim, que hoje comanda a Funarte. A entidade pede 30 mil de indenização por danos morais e coletivos contra a classe artística. Além de chamar ela de sórdida, ele também diz que a categoria que aí está é radicalmente podre, com gente hipócrita e canalha. O SATED, que é o sindicato, pede ainda a remoção das publicações para que elas não fiquem aí propagando as coisas que ele falou. Caso vença, ele vai doar os recursos para um fundo social voltado para artistas e técnicos do estado de São Paulo. O Roberto Alvim, procurado pela coluna Mônica Bergamo, disse que a ação do sindicato é contra a liberdade de expressão e visa enfraquecer o governo de Jair Bolsonaro. Não foi o governo que falou isso, foi um representante dele, no caso, você. É importante deixar isso claro. Se formos por esse caminho, milhões de brasileiros poderíamos processar uma série de atores que comparam o presidente a Hitler, disse o Roberto Alvim. O fato é que, assim, Fernanda Montenegro nada fez a não ser dar orgulho para esse país e continuará dando. E aí a gente para e pensa quem vai ser lembrado na história. Ô, Fefito, teve uma manifestação do próprio presidente da Funarte sobre isso, o Miguel Proença, que se diz completamente chocado com essa... E procurou o ministro Osmar Terra pedindo para que ele convoque o Roberto Alvim a dar satisfações sobre o caso. Tem que dar mesmo, isso não é maneira como um diretor se comporta.
Eu fiquei em dúvida. O Roberto também foi aquele cara polêmico que teve na ocasião ali, antes das eleições. O próprio. Aquela peça que acho que teve uma coisa do Fora Dilma, era a ocasião ali, antes do impeachment, não foi? Não sei se esse, na verdade. Mas o Roberto Alvim, ele tinha o Clube Noir aqui em São Paulo, aqui na Rua Augusta, que fechou. Fala mais. Ele é casado com a Juliana Galdino, que é uma atriz que era do CPT, do Antunes Filho, e ele declarou que vai fazer agora uma máquina de guerra de direita no teatro. Ele, inclusive, disse que não estava mais trabalhando por razões ideológicas há um tempo atrás, e aí o Bolsonaro convocou ele para uma reunião e lhe deu um cargo na Funartes. Agora ele quer montar o teatro da direita. É isso. Agora 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Reta final no rádio SR antigo. Nossa. Ontem nós não falamos nada. Foi o dia da Radiodifusão. Dia da Radiodifusão. Rádio, né? Eu que, já que a gente tá falando aqui todo dia de Twitter e tal, eu na minha conta também, eu tô lá falando todo dia com os robôs. Às vezes eu ignoro, às vezes eu dou beijinho, às vezes eu falo coisa, né, da política. Eu faço de tudo no meu perfil, vida. Viu, gente? No arroba Edgar Piccoli, com 2 Cs. Underline Piccoli. o Roquete Pinto, que é o patrono da radiodifusão e tal, o nome dele é Edgar, bicho. E eu comecei em rádio aos 17 anos. E não sabia que era charado, patrono da radiodifusão. E nós estamos nessa já desde que nascemos, né, Paulinha? Então, deixa eu só fazer um link, porque a Paulinha vai falar de cinema. O Edgar Roquete Pinto, ele era um troféu muito importante nos anos 50, 60 e 70 na televisão, e uma das maiores vencedoras desse troféu, atendida pelo nome de Zé Camargo. Pronto, eu só já dei um spoiler. Médico, escritor, figura realmente emblemática. Bom, e assim a gente finaliza mais uma edição do nosso Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Paulinha, temos ganhadores ou não? Ninguém leva o prêmio hoje? A Paulinha fala com você na particularidade a isso. Tchau. Show! Hoje, no Rolê de Notícias: impeachment de Trump, Barbie sem gênero, PT no Tinder, Anitta segura cobra, amante recebe pensão, Frota barbariza Bolsonaro, bispo quer filha burra. Está no ar o Rolê de Notícias. 5 minutos com o resumo das principais notícias do dia. Eu sou Felipe Xavier. Eu não, eu sou Maurício Meirelles. E vamos às notícias. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, abre processo de impeachment contra Donald Trump. Donald Trump pagando de amiguinho do Bolsonaro, mas tá seguindo os passos da Dilma. Tá copiandinho, né? Quer tomar impeachment. Pra mim, esse Trump é um comunista disfarçado, Felipe. Agora sim o Trump vai fazer um muro, né? Em volta da Casa Branca. Sim, pra não pegarem ele. Ninguém pegar. Eu tenho uma coisa que eu tô preocupado. Depois do sumiço do Queiroz, Bolsonaro pode perder mais um amigo laranja. A Mattel lança essa semana a Barbie sem gênero. A boneca vem com cabelo curto, peruca, roupas masculinas e femininas para as crianças montarem como quiserem. Aliás, nem precisava lançar uma boneca sem gênero porque ela já existe, é o Ken. É verdade, né? A Barbie pode ser quem ela quiser. Quem? Ela quiser. A advogada cria o aplicativo Petinder para namoro de pessoas da esquerda. Não vai dar certo. Petinder, meu. Porque para baixar o aplicativo a pessoa tem que ter um celular com 3G bom, e isso é caro, é coisa de capitalista, opressor, fascista. Nunca vai funcionar. Não, e o medo de você curtir uma pessoa e ser acusado de assédio sexual. Imagina depois. Cutucar, então. Deus né? me livre, pô. Não dá certo. Não dá certo. Aliás, também não vai ter nunca um encontro, né? Porque pra você dar match, você tem que ir pra direita. Né? Não. Então o cara vai ficar sempre pra esquerda dando não. Não, e Tinder da direita também não vai funcionar, né? Porque a bancada evangélica não deixa. Nunca ia ter. Isso é verdade. Anitta tira foto com cobra gigante na África do Sul. Ela encontrou o negão do WhatsApp? A Anitta tirando foto com uma cobra. Acho que agora ela tá pronta pra ser amiga da Luana Piovani. Eu fui cobrinha também. A gente aqui é fofocalizando. Isis Valverde deixa o filho Rael com o marido no Rio pra ir no desfile da Dior em Paris. Merda de notícia é essa, pô?
que tem demais da mãe deixar o filho com o pai pra ir trabalhar? Pô, coisa normal. É, porque enquanto o Bolsonaro tá em Nova York, é essas notícias que sobram aqui, né? Isso só virou notícia porque é a Isis Valverde. Câmera em mim. Eu também deixei meu filho com a minha mulher pra vir fazer esse programa. E cadê que eu tô no UOL, no G1, nem no Fuxico eu tô? O que Isis Valverde tem que eu não tenho? Talento? STF julga se amante terá direito à pensão. Mas já votaram isso daí? Sabe se isso vai passar? Não, estão decidindo lá, né? Por que você tá interessado assim? Não, avisar, porque tem amigo meu que... Barra. Não, tem amigo meu que tem amante, aí os caras podem ficar meio preocupados. Ah, tá. Se os jogadores de futebol já estão preocupados com a própria esposa, imagina agora com a amante, né? Garota de programa é amante. Alexandre Frota afirma que o presidente Jair Bolsonaro protagonizou o maior vexame da diplomacia brasileira e talvez do mundo. Segundo Frota, a fala foi ridícula e lamentável. Que moral o Frota tem pra falar que alguém tá passando vergonha, né? Frota é muito complicado, porque até ontem ele tava puxando o saco do Bolsonaro, agora ele tá lá, ó, metendo pau. É o Frota, né? Você esperava outra coisa dele? Verdade. O cara foi de ator pornô pra deputado federal. No caso aqui, ele caiu. Pornô era mais digno. Edir Macedo proíbe filhas de estudar para não serem mais inteligentes e bem-sucedidas do que seus maridos. Para ele, basta que as filhas aprendam só 4 letras: O, B, D, C. Pra que perder tempo fazendo uma federal se você pode fazer uma universal? Né? Não, pensando bem, eu acho que não precisa estudar mesmo. O Edir Macedo, por exemplo, né? Começou como garçom, deve ter começado, né? Como garçom. Porque foi aí que ele aprendeu a cobrar os 10%. Ah, e dali cresce. Dali cresce. Inclusive, eu vou falar pro meu filho já fazer só o primário e tchau, né? Porque aí vira pastor, não paga imposto, abre uma emissora de TV, faz filme da vida dele. A vida tá feita. O que vai aprender álgebra? Faz o menor sentido. Pastor, moleque. E o indicado por Jair Bolsonaro ao cargo de Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse na sabatina que assinou sem ler a carta que defendia cura gay e família hétero. Olha que característica boa para um Procurador-Geral da República assinar coisas sem ler. Que coisa linda. Coisa linda, né? Quem assina um documento sem ler? Me fala, meu. O cara precisa ser muito idiota, né, meu? Uma vez eu assinei, faz tempo. Mas foi Mano, sou procurador-geral da... Assinei o negócio do contrato da Jovem Pan, mas é diferente do... Mas você não leu, bicho? Ah, o Tutinha me entregou, fui lá e li, mas li assim, de rápido. E aí? Tenho 4 programas aqui na rádio e à noite eu fico no turno da portaria. Você tá ficando na portaria? É, mas é R$200 só. Por isso você tá com soleira. É, mas eu tô feliz. Maurício, não tem problema. Bicho, eu tô... Não, meu. Aliás, eu tenho que ir embora porque eu tenho que manobrar o carro do Caio Coppola hoje. Eu marquei. Mas eu ganho vale transporte. E o rolê de notícias de hoje fica por aqui. Fique ligado que amanhã tem mais às 5 para 8 da noite, depois dos Pingos nos Is, e às 11h30 da manhã, depois do Morning Show. Tchau. Tchau. Você vai lá? Ixi. Olha aí, cara, deu horário, meu. Tem que manobrar o carro lá. Eu vou ter que pegar agora, é o alarme que eu tenho que pegar, ó, o negócio do Augusto. Você tá sabendo, né? Felipe Moura Brasil, agora eu tô caseiro da casa dele também. Mano, você assina as coisas sem ler, bicho. Meu casamento Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit.